Hello, ladies! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que você tem dificuldade, porque esse assunto eu pensei visando o que eu vejo em aula, né? O que eu vejo que as minhas alunas têm dificuldade. Grande maioria delas, olha, se não todas, viu? Se você viu aqui no título do vídeo, você já sabe que a gente vai falar sobre present perfect. Ai, meu Deus, o cabelo fica até em pé quando a gente comenta de present perfect, porque é uma coisa que é o terror dos estudantes, né? Quando a gente vê lá no nível pré-intermediário, quando a gente vê no intermediário, porque o present perfect a gente vê sempre, né? Porque existem algumas formas de utilizá-lo e cada vez a gente vai colocando uma coisinha a mais para deixar um pouquinho mais complexo. Mas hoje eu vou tentar simplificar. Então, se você não usa o present perfect no seu dia a dia, porque você tem medo de usá-lo, porque você não sabe muito bem ainda como usá-lo, porque você tem medo de errar, então você vai sempre no past simple. Esse vídeo é para você. Então fica aqui comigo que durante esse vídeo eu vou falar de 3 situações que você pode usar o present perfect sem medo. Então, se você ainda não usa esse tempo verbal porque tem medo, porque ainda não compreendeu ele tão bem para poder utilizá-lo, pelo menos ao final desse vídeo, você vai ter 3 situações que você pode e deve usar o present perfect sem medo, tá? O problema que eu acredito dessa dificuldade de entender o present perfect é que a maioria, pelo menos a maioria das alunas que chegam até mim, elas já vêm com bagagem. Então, elas já estudaram em escolas, né, principalmente escolas tradicionais, onde eu sei, porque eu já dei aula em escola tradicional e eu já estudei em escola tradicional, né, escola tradicional de idiomas. E eles colocam você para fazer vários exercícios, principalmente para você entender a estrutura, decorar aquela a terceira coluna daquela tabela, e você decora, sabe tudo, usar o past participle, que é a terceira coluna, né, dos irregulares ali, mas não tem aplicação prática. Eles não ensinam como realmente aplicar na fala. Você sabe a estrutura, você sabe o que é, mas você não sabe usar. E aí, isso que muita gente trava, muita gente congela na hora de, meu, e agora? Principalmente quando tem essa comparação, né? Será que eu uso passado simples ou present perfect? Eu acredito que uma grande dificuldade, né, de colocar esse tempo verbal na nossa fala é realmente ser acostumado a usar ele em prática e, além de tudo, o entendimento dele já é mais difícil porque ele não tem equivalente em português, né? Então, eu acho que isso dificulta muito, né? Porque para gente, brasileiras, é difícil entender esse tempo verbal, né? Que a gente fala, poderia muito bem usar o past simple, mas tem muita diferença, sim, no inglês. Então, primeiro a gente vai começar falando do que é o present perfect, né? Bem rapidinho, porque eu acredito que você já esteja aí cansada e por aqui de estudar o present perfect. Eu tenho certeza que você sabe o que é e você sabe a estrutura. Mas só para relembrar, o present perfect é um tempo verbal que conecta passado com o presente. Por isso ele chama present e não past, present perfect. Então é basicamente algo que você fez no passado, mas isso ainda importa agora. Mas isso é difícil de entender, né? Essa é legal. Entendi na teoria, mas na hora de colocar em prática, o que conecta com o passado, qual passado que já foi concluído, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso. A estrutura, que eu tenho certeza que você lembra, mas se você não lembra, é o have ou has, né? Para he, she, it, has. Para o resto dos pronomes, plural, enfim, have. Mas o past participle, que é aquela tabela, aquela terceira coluna da tabela dos irregulares. E se for, como se diz? Se for
regular, aí é só acrescentar o ed, né? Então, I have worked. Work é um verbo regular, a gente só acrescenta o ed. E se for um verbo, por exemplo, irregular, que nem o speak você sabe que ele é speak, spoke, no past simple, e no past participle ele é spoken. Então, speak, spoke, spoken. No caso do present perfect, a gente vai usar spoken, a terceira coluna. Então, agora a gente vai para a parte prática, né? De realmente, se você não utiliza o present perfect hoje, eu vou te dar 3 situações que você pode começar a usá-lo sem medo, porque ele vai super casar, calhar e fazer sentido com essas situações. Então, bora lá. A primeira situação é atualizar status de tarefas. Então, algo que você terminou, já fez, enfim, você pode estar usando o present perfect sem medo e vai fazer você até soar mais profissional. Então, vou trazer aqui 2 exemplos. O I finished the report e I have finished the report. O I have finished the report você pode usar sem medo, é o present perfect, e ele soa até mais profissional. Mas eu trouxe aqui outros exemplos, como, por exemplo, I have sent the email. Você não precisa falar I have sent, você pode falar I've sent the email, você pode usar a contração sem problema nenhum. We have completed the first phase, for example. We have completed the first phase. Quando você estiver escrevendo algum e-mail, se você estiver falando, ok, usar a contração. Se você estiver escrevendo, é legal não contrair para ficar um pouco mais formal, tá? Então, se você está escrevendo um report, um e-mail, eu aconselharia você não usar a contração, tá bom? Então, simples. Isso você usa no seu dia a dia profissional o tempo inteiro, porque você precisa atualizar o status das tarefas, né? O tempo inteiro, porque eu tenho certeza que você tem muitas tarefas. E aí você pode começar, ao invés de falar I finished the report, I've ou I have finished the report. Vai fazer você soar mais profissional. A segunda situação que eu trouxe aqui é falar da sua experiência profissional. Esse você pode usar o present perfect sem medo, tá bom? Então, por exemplo, quando você quer falar de coisas que você já tem experiência, coisas que você já fez, né? Isso não precisa ser necessariamente numa entrevista, né? Ou quando você está no networking, você quer falar do seu background, você pode usar o present perfect. Então, você pode falar I have worked with international clients. Estou falando da minha experiência, que eu já trabalhei com clientes internacionais. I have worked with international clients. I have led a team before. Eu já liderei um time antes. We have handled similar projects. Então, algo que eu tenho experiência, eu tenho bagagem, eu tenho background. Você pode usar o present perfect sem medo nessas situações, tá bom? E a terceira situação é para falar de problemas recentes, né? Então, coisas que aconteceram recentemente. Por exemplo, we have had some issues with the system. We have had. E aí, você vai falar, tem 2 have aí, mas lembra que o primeiro have é o auxiliary, né? É o auxiliar. E aí você vai usar o have como verbo mesmo no segundo e a terceira coluna do have had. Então, have had. Para dizer que algo aconteceu recentemente. Então, a gente teve problemas com o sistema, está implícito recentemente. Mas você até pode colocar o recently no final. E a gente sempre vai usar o present perfect nessas situações. There has been a delay, né? Houve um atraso. The client has changed the requirements. Algo que aconteceu agora. The client has changed the requirements. E aí, você também, quando é coisas realmente muito recentes, você pode usar o just. E aí, quando a gente usa o just, né, que é o nosso equivalente ao eu acabei de fazer algo, acabei de terminar algo, você vai usar o just e vai usar sempre o present perfect. Então, diquinha extra, quando você usa just, você vai sempre usar o present perfect. Então, por exemplo, I just sent you the email. Tipo, acabei de te mandar um e-mail. I have just sent you the email, por exemplo. Tá? Mas
não necessariamente você precisa do just. O just é coisa que você realmente acabou de fazer. Mas problemas recentes, você pode e deve usar o present perfect, que nem nesses exemplos que eu dei aqui. Gente, eu espero que tenha ficado claro. Então, essas três situações, é claro, é só esse tipo de situação que eu vou usar o present perfect? Não, mas vamos por partes. Vamos por partes, porque essas três situações são situações muito comuns do trabalho. E assim, você pode usar o present perfect sem medo, inclusive deve usar, porque vai ficar muito mais correto gramaticalmente você utilizando nessas situações. Vamos revisar? A primeira situação que eu trouxe foi atualizar status de tarefa. I have finished the report. A segunda situação que eu trouxe foi falar de experiências profissionais. Por exemplo, I have worked with international clients. E a terceira foi para falar de problemas recentes. Então, por exemplo, we have had some issues with the system. Tá? Então, coloca em prática, começa a utilizar o present perfect nessas situações, que aí depois no próximo vídeo a gente vai trazer mais usos do present perfect e até talvez mais para frente comparando o present perfect com past simple, porque eu sei que vocês têm bastante dificuldade com isso, é normal, eu também aprendendo quando eu estava no meu processo de aprendizagem do inglês, eu também tive dificuldade e é muito comum de estudantes brasileiras terem essa dificuldade, até porque a gente não tem um equivalente do present perfect no português. Então, isso tudo para dizer que é muito mais importante que você aprenda a usar as coisas em situações reais. E não simplesmente ficar fazendo um monte de exercício, entender a estrutura, mas não conseguir, claro, entender a estrutura é importante, mas não adianta nada você saber a estrutura e não conseguir aplicá-la. Você saber o que é o present perfect, saber a estrutura dele, ter decorado todos os verbos daquela tabela dos irregulares, mas na hora de falar, você fala, putz, eu uso present perfect aqui, tá certo, não sei, é present perfect, é past simple. Então, né, isso fica muito sem importância, porque é o que a gente quer colocar em prática, a gente quer falar. A gente quer escrever um e-mail, a gente quer participar de uma reunião. Então, hoje eu acredito que essas três situações vai ser uma porta de entrada para você começar a perder esse medo no present perfect, tá bom? Gente, se você gostou desse vídeo, não esquece, se você gostou, se de alguma maneira você sentiu que ele ajudou, não esquece de curtir, tá? Aqui embaixo, é muito, muito importante isso aqui pro canal. E não se esqueça, é claro, se você ainda não está inscrita, de se inscrever, porque aí você recebe todas as notificações dos novos vídeos, consegue me acompanhar nas lives que a gente tem toda semana, quartas-feiras, às 8 horas da noite. E também compartilha esse canal com alguma amiga sua que está nesse processo de aprender inglês para crescer na carreira. E eu queria deixar um recadinho final, porque agora nós temos um podcast. Eu vou postar ele aqui no YouTube também, mas se você quiser seguir, eu vou deixar ele aqui na descrição, você pode segui-lo lá no Spotify. Então, se você fizer isso, né, se você usa o Spotify, quiser seguir o nosso podcast lá, aproveita e também faz um comentário, avalia, isso também super ajuda muito, muito, muito. Vocês não têm noção de quanto ajuda, né? Se você talvez cria conteúdo, você sabe, mas se você não cria conteúdo, confia que isso ajuda muito. Gente, muito obrigada. Espero que essa mini aula tenha te ajudado e fica de olho aqui no canal, se inscreve para receber as notificações, porque a gente vai ter vídeos subindo toda semana sobre esses assuntos aí que vocês mais têm dificuldade. Se você quiser também deixar alguma sugestão, pode escrever aqui nos comentários e a gente faz um vídeo nas sugestões de vocês. Obrigada, vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!